Olá, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Tatiane Campos e hoje eu estou aqui para apresentar para vocês o ECAL 2, o programa pago da Eclipse 2. A vantagem do ECAL 2, além dele abrir SVG, DXF e alguns outros formatos de arquivo, é que ele também está em português, né? Então facilita muito. Para algumas pessoas já está no nosso idioma. No meu caso, quando eu comprei a máquina, estava em inglês. Eu tive bastante dificuldade para saber fazer algumas coisas, mas fui aprendendo, me virando, e depois ele saiu em espanhol e hoje tem em português. Então vamos lá. Quando você abre o seu programa, ele vai abrir dessa maneira que está aqui. Então ele vai estar mostrando a sua biblioteca, que ela é móvel, você pode levar para o lado onde você quiser, ou você pode fechar, tá? Que você vem aqui e fecha. Quando você fecha, vamos dizer que você quer abrir novamente, você vem aqui nessa estrelinha, ela vai abrir, tá? Então aqui tem alguns arquivos que vem free com ela, que é esse daqui, separado por pastinha. Por exemplo, você clicou na pasta música, tem algumas coisas de música aqui. E aqui tem os arquivos que eu já baixei, que foram o que eu baixei free na loja, sempre separado por pastinha, cada arquivinho aqui, tá? As minhas fontes, que eu clicar em cada fonte eu vou ver, algumas fontes a gente sabe que hoje em dia são desenho, mas aí você vai ter que ver, e meus projetos, tá? Então, eu vou fechar aqui a minha biblioteca. Aqui está a minha área de trabalho, que nessa medida aqui eu sempre vou saber que é uma folha de scrap. Eu uso a base que veio com ela original, que é a base 12x12, que nessa área, cara, aqui é da 30x30, né? Que é uma folha de scrap. Então, quando eu vou trabalhar com pitch cut, eu deixo essa minha área de trabalho aqui com o tamanho A4. Por que A4? Porque a minha impressora é uma A4, então eu tenho que deixar A4. Como é que eu mudo isso? Eu venho aqui em cortador, aqui eu tenho o tamanho da minha base, que seria 12x12, a orientação eu deixo vertical e o material. Qual material que eu vou trabalhar quando é pitch cut? Eu vou fazer uma arte, alguma coisa? A4. Aí já fica aqui A4. Tá? Mas no caso aqui, eu vou deixar ela 12x12 para a gente fazer o nosso curso. Uma outra coisa que eu sempre faço abrir também é vir aqui em visualizar, aqui na última opção, unidade da régua, e deixar em centímetros, tá bom? E aqui, se eu clicar aqui onde eu vou visualizar, ó, a minha folha, ela vai mostrar de impressão, ela vai mostrar uma A4 em pé. Eu gosto que fica deitada. Então, eu venho aqui na configuração da impressão e confirmo que é paisagem. Então, quando eu clicar aqui, ó, ela vai estar mostrando deitada, tá bom? Eu só mudei aqui já isso, porque dependendo do que eu for mostrar para vocês aqui em visualizar, vai ficar uma linha no meio, tá? Então, aqui a gente tem o nosso painel de ferramentas, tá bom? Aqui a gente tem o nosso painel de opções de ferramenta que vai estar aparecendo aqui, e aqui a propriedade de ferramenta. Então, eu vou clicar aqui a minha primeira ferramenta é a seleção, eu vou estar mostrando para vocês algumas dessas ferramentas, e para poder mostrar elas, eu vou clicar aqui na ferramenta retângulo, e vou fazer aqui o meu retângulo, tá? Ele tá na cor preta. Vou voltar aqui na minha ferramenta seleção. Se eu quiser mudar a cor, eu venho aqui na minha paleta de cor e aí eu escolho a cor que eu desejo, tá? Então, primeiro, ele tem que estar aqui na cor de preenchimento em cor. Se eu deixar nenhuma, vai ficar nenhuma. Eu tenho que deixar aqui em cor. E aqui eu clico nesse quadradinho e escolho a cor que eu desejo, tá? Ou, no caso, aqui eu digito os códigos da cor. Então, eu vou dar um OK aqui. A minha linha em volta desse retângulo está preta, porque aqui, na minha cor do traço, ela está preta. Eu posso também aumentar a largura desse traço, ó, deixo ele selecionado, deixando ele maior ou menor, tá bom? Vou deixar aqui com 1 mesmo, 3, 2. Deixar com 2. Quando você clica aqui, você vê que aparecem alguns ícones. Aqui tem o controle, que está o básico e o avançado. Eu vou deixar no básico, para vocês poderem ver assim. Quando tem duas setinhas, eu vou para cima e para baixo. Tá vendo? Ou para o lado ou para o outro. Quando tem uma setinha, o meu arquivo vai estar parado e com essa setinha eu vou conseguir aumentar ou diminuir. Aqui é para girar, tá bom? E aqui é para movimentar, ó, aumentando o meu arquivo, tá? Ó, tá vendo? Da onde eu tô, eu movimento essa minha setinha e ele aumenta o meu arquivo sem mexer onde ele estava parado. A opção avançado faz a mesma coisa, só que quando você, por exemplo, aqui, ó, eu vou aumentar para cima e para baixo, tá? Quando eu deixo o meu mouse um pouquinho mais para cima dele, eu tenho a opção também de dar uma mudada nesse arquivo aqui, tá vendo? Ó, tá? Aqui também do lado, ó, eu tenho essa opção de estar fazendo isso,
tá bom? Aqui eu vou tirar a cor, deixa eu fazer um outro novo, melhor. Vou fazer um novo aqui. Vou aqui na minha ferramenta de cor e vou tirar, deixar nenhuma. Porque agora aqui na nossa ferramenta ponto, eu quero mostrar para vocês que quando você clica, ele tem vários pontos. O mesmo caso que vocês vão ver futuramente no nosso decorrer dos nossos vídeos, quando você quer editar um ponto de uma imagem que você fez um rastreio, alguma coisa. O Ecal ele não te dá a opção de criar novos pontos num desenho, mas os pontos que ele já tem você pode editar. Então quando eu seleciono esse ponto aqui, ó, eu posso, deixa eu clicar aqui com o meu mouse, porque meu mouse tá ruinzinho. Eu posso, deixa eu clicar, gente, parece que, ó, eu posso mexer com ele. Esse aqui é o meu mouse, tá, gente, que ele tá meio ruim, não tá pegando, ó. Eu edito, faço esse ponto, tá? Eu posso mexer com ele. Vou clicar aqui, deletar. Aqui a gente tem a nossa ferramenta texto. Então, eu vou escrever aqui o meu nome. Vou voltar aqui na minha ferramenta seleção. O que tá sem cor? Só tá a cor da borda, porque quando eu vim aqui, eu deixei sem cor. Então, se eu clicar aqui na cor, vai mostrar a cor que estava aqui, tá bom? Eu vou clicar Ctrl+, para aumentar aqui a minha fonte, um pouco a minha área de trabalho, para vocês verem melhor. Quando eu fiz um textinho aqui, né? Eu coloquei meu nome, o nome da minha empresa, e eu venho aqui na minha ferramenta texto. Aqui eu tenho todas as minhas fontes, então eu posso escolher aqui, dentro de todas, qual que eu quero, qual fonte que eu vou usar. Ou você pode, se você já tiver selecionado as suas favoritas, tá? Deixar. Eu sempre deixo todos, porque, gente, eu sou uma pessoa muito indecisa em relação à fonte. Eu sempre quero ver qual que eu vou usar, qual que não tem. Quando a gente tem muito, acontece isso, né? Ó, tá bom? Aqui. Então, aqui você tem, né, para você deixar para a direita, para a esquerda, alinhar ao centro. Aqui tá falando que o tamanho da minha fonte, ela tá com 2,5 centímetros. Então, eu vou deixar aqui, só para vocês verem, não vou mudar muito, vou deixar 2,00 centímetros, tá bom? Aqui é a largura. O que acontece? Às vezes tem uma fonte um pouquinho fininha, que nem essa, você quer que ela fique mais larguinha, ó. Vai ficando uma perto da outra, tá vendo? Vai andando, ela vai mudando um pouquinho. Se você deixar, por exemplo, 130 aqui e for escrever alguma coisa, vai escrever, que nem eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Sempre respeitando a última que você usou ali, ó. Tá? Que foi o 130. Então, dependendo do que você for fazer, terminou, volta ali pro seu padrão, tá? Então, vamos voltar aqui, eu vou deixar, não vou mudar, vou deixar aqui só no meu padrão de 100. Ó, vai ficar. Aqui, clicando aqui, é o espaçamento de uma letra para outra, ó, tá vendo? E com o espaçamento aqui. Eu vou deixar aqui 100 também, para vocês ficarem ver a diferença, tá? 100. Aqui eu vou deixar 100, que é o padrão. Ó, e vamos lá de novo. O espaçamento, ó, maior, menor, tá bom? Para você ir vendo. Não vai mexer na largurinha da sua fonte que nem mexeu no outro, tá bom? Aqui, ó, é o entrelaçamento que vai ficando mais distante uma linha da outra, como também pode vir juntando uma linha com a outra. E aqui a compensação, andar para cima, andar para baixo, tá bom? Ó, e aqui, deixa eu deixar aqui no 100, vou deixar aqui 100 por causa do outro texto que eu vou fazer. Aqui 00, deixa eu deixar aqui 0, tá? E aqui o 00. E aqui é para girar, tá? Quando você clica girar, ó, ela vai girando ali, tá bom? Ó, deixa eu deixar aqui no 0. Tá na opção avançada, por isso é só os pontinhos aqui, eu vou deixar na minha opção básico aqui, tá? Vou deletar. Aqui, a gente tem a opção de escrever um texto vertical. Então, você vai escrever verticalmente assim, tá vendo? Vou clicar, vou deletar, tá? Aqui, eu vou fazer agora um círculo. Aqui, ó, vou deixar aqui, tá? Se eu seguro o Shift, ele fica perfeito. Se eu não seguro, ele fica meio tortinho. Você escolhe. Vou deixar ele tortinho aqui. E vou selecionar ele e vou tirar a cor. Vou deixar sem nenhuma para vocês entenderem. Então, quando eu venho aqui na terceira opção do texto, tem seguir o caminho, né? Ferramenta digital no caminho. Então, se eu clicar agora em cima aqui desse círculo, né? Desse oval, eu vou escrever em volta dele.
Tá vendo? Então, para seguir o caminho é esse. Se fosse um quadrado, uma estrela, uma linha reta, seria a mesma coisa, tá bom? Vamos fazer um outro círculo aqui. Se eu quero escrever para o lado de dentro desse círculo, eu tenho que deixar ele selecionado, vir aqui em caminho e reverter caminho. Então, quando eu clico aqui agora no meu texto, ferramenta digitar no caminho, ele vai escrever do lado de dentro. Ó. E você tem a opção de selecionar todas as suas fontes, colocar a cor, tá? E você também aqui aumentar o espaçamento, a largura, tudo direitinho, tá bom? Vamos deletar aqui. Aqui, a gente tem a opção de escrever o texto em arco. Então, vou colocar aqui. Vou selecionar aqui, porque como eu tinha mudado lá de 100, ele mudou. Então, aqui eu vou deixar 100, tá? Aqui também é 100, que é o original, tá bom? Então, o que acontece? Eu quero esse arco mais fechadinho, eu venho mudando aqui no raio dele, ou menos fechadinho. O começo do ângulo também você pode mudar. E se eu quero ele, assim, ele tá pra fora, se eu quero pra dentro, eu mudo aqui, tá bom? Então, essa aqui é uma das opções. Quando você escreve um texto e você não quer que corte, você quer imprimir, você tem que deixar ele selecionado, vir aqui na nossa opção ferramenta e colocar a última opção, que é o Pitch Cut, que é a impressão, tá bom? Então, aí ele só vai imprimir. Quando você clica aqui em visualizar, ele vai estar todo preto, que significa que tudo que é preto vai só imprimir, tá bom? Então, deixa eu deletar aqui. Aqui a gente tem a nossa ferramenta linha. Então, vamos dizer que eu quero fazer uma linha aqui. Eu clico onde eu quero essa linha, arrasto, clico, aperto o ESC, ficou a minha opção linha. Então, se eu tenho, por exemplo, um retângulo aqui, e eu quero que no meio desse retângulo tenha uma linha ou na ponta, é só você clicar onde você deseja a linha, clicar no final onde você quer que termina, apertar o ESC, que pronto, ficou a linha. Se você não clicar no ESC, ele vai continuar seguindo até fazendo várias linhas, ó, tá? Na onde você desejar aqui, ó, tá? ESC, parou, tá bom? Vou dar um Ctrl A e vou deletar tudo isso. A ferramenta lápis, para quem tem uma boa mão para desenho, que não está sendo o meu caso, tá? Aí você faz o seu desenho aí tudo bonitinho, ó, com cebolinha todo deformado aqui, tá bom? Vou dar um Ctrl A e vou deletar. A ferramenta pincel, a mesma coisa. Ele está fazendo uma ferramenta pincel sem cor, porque aqui eu coloquei nenhuma. Mas se eu colocar cor, ó, vai ficar na cor que eu quero, respeitando a borda também, tá? E aqui eu mudo o tamanho do meu pincel. Quero menor, ó. Eu quero maior. Deixa eu colocar maior aqui, tá bom? Fica desse jeito. Ctrl A, seleciona tudo, deleta. Aqui eu vou fazer novamente um retângulo aqui, ó, que é a nossa ferramenta borracha. Então, você vai clicar aqui e você vai apagar, tá vendo, ó? Você vai apagando tudo aqui com a sua borracha, tá? Ctrl A, deletar. Aqui, como vocês já viram, nós temos a nossa ferramenta retângulo e tem a ferramenta retângulo de cantos arredondados. Quando eu clico aqui, ele fica um retângulo de canto redondinho. Se eu quero esse ângulo menor, eu vou ter que mexer aqui, ó. Tá vendo, ó? Vai ficando mais menorzinho, ó. Tá vendo? O ângulo tá mudando, tá? Até ficar um quadrado, ó. Tá vendo? E se eu for clicando, aumentando, ele vai chegar uma hora que ele vai ficar um círculo, vai ficar redondo, tá bom? Deleta. Aqui nós temos a nossa ferramenta círculo, que nem eu falei para vocês, que serve para todas elas. Se você não tá segurando o shift, ele vai fazendo conforme você vai mexendo o seu mouse. Se você segura o shift, ele fica perfeito ou não, tá bom? Deleta. Aqui nós temos a nossa ferramenta triângulo, ó, que também é a mesma coisa. Se eu seguro o shift, fica um triângulo aumentando proporcionalmente, tá? Dos três lados. Deleta. A ferramenta polígono, que tá aqui, o meu tá com 4 lados, mas aí eu aumento aqui, ó, 5, 10, você coloca. O que eu deixar ali a última, ele vai respeitar e vai fazer todos os outros. Ctrl A, deletar aqui.
tá? A nossa ferramenta estrela, que tá aqui com 5 pontas, se eu quero com mais ou menos, tá bom? E aqui é o aro dessa minha estrela, ó. Tá vendo como é que ela vai ficando, ó? Tá? Ctrl A, deleta. Deletar aqui. Aqui a nossa ferramenta espiral também, que é a mesma coisa para você fazer o desenho, ó. Tá? E aí você tem aqui as voltas, quantas voltas tem. Você tem aqui, ó, ele vai ficando a distância de cada volta menor ou menor. O diâmetro aqui, ó, tá vendo? Do raio vai diminuindo. E aqui se você quer ele no sentido horário ou não, tá bom? A nossa ferramenta conta-gotas, eu já vou mostrar para vocês no decorrer dos nossos vídeos. A nossa ferramenta aqui, gradiente, eu vou clicar aqui na minha ferramenta retângulo, de cantos arredondado mesmo. E vou vir aqui na minha paleta de cor. Então, aqui tá sem nenhuma. Eu tenho a opção nenhum, cor, padrão e gradiente. Então, eu vou clicar no gradiente. Tem duas cores. Quando eu clico aqui no gradiente, eu tenho aqui a cor preta e a cor branca. Eu clico aqui no preto, vai aparecer aqui o preto, eu vou escolher a cor que eu quero, verde. Agora, eu clico aqui onde está branco, vou escolher, por exemplo, se eu quiser uma outra cor. Vou colocar um rosa e dou OK. E vou dar OK aqui também, tá? E agora eu posso usar minha ferramenta gradiente. Então, se eu quero que esse gradiente venha dessa ponta para essa, eu clico aqui, ó, tá? E assim vai vendo onde que você quer, ó, seu gradiente, tá? Você vai mudando dessa maneira. Aqui eu não vou deletar, não. Aqui nós temos a nossa ferramenta faca, que se eu clicar aqui, ele vai cortar. Agora eu tenho dois arquivos, ó. 2 para lá que tá cortado. Vou dar um Ctrl Z, voltou. E vou diminuir um pouquinho esse arquivo aqui. Vou dar um Ctrl C, Ctrl V. Vou fazer mais uns aqui, ó. Porque aqui na nossa ferramenta faca tem uma setinha, então, que é aparar. Então, quando eu clico em aparar e faço uma seleção, por exemplo, aqui, ó, tudo que ficou dentro dessa área clara, ao clicar Enter do meu computador, vai ficar aqui dentro. Tudo que tiver fora vai apagar. Ó, tá vendo? Tá bom? Então, eu vou clicar aqui, vou deixar ele aí. Aqui nós temos a nossa ferramenta zoom, que é para você clicar onde você quer e ver, ó. Eu quero mais o zoom nessa pontinha, tá vendo, ó? E aí vai indo o seu zoom aqui, tá? Vou diminuir, voltar ao tamanho normal. Vou aumentar aqui. A nossa ferramenta régua, que eu quero saber qual a distância daqui até aqui. A minha ferramenta régua vai falar aqui em cima, ó. 4,9 centímetros e assim vai indo, a distância do ângulo, tudo mais. E a mãozinha é como, por exemplo, aqui eu dei vários zoom, eu quero andar um pouquinho para lá e para cá, tem a minha mãozinha. Ctrl menos eu estou diminuindo o meu teclado, Ctrl mais eu estou aumentando. Tá bom? Vou deletar aqui. Vou fazer um outro retângulo aqui. E vamos aqui para a nossa paleta de cor. Então, como eu mostrei para vocês, ó, aqui ele respeitou o meu último pedido, que foi o gradiente. Então, se eu colocar uma cor, vai ficar a cor que foi a minha última. O padrão é quando eu quero colocar um papel no meu molde. Vamos dizer que eu tenho aqui esse quadrado e eu quero que esse quadrado aqui tenha um preenchimento com papel digital. Então, eu venho aqui na minha opção aqui da setinha, coloco o padrão e aí eu tenho alguns papéis que tá aqui, bem pouquinho, mas eu quero um papel meu. Então eu clico aqui, ó, na segunda opção e ponho carregar imagem. E aí eu escolho um papel da minha biblioteca. Eu vou colocar esse daqui, tá? Às vezes ele pode demorar um pouquinho para carregar ou não. Aqui tá o meu papel. Quando eu clico nele, ele não apareceu ali. Então eu clico em pré-visualizar aqui, ó. Aí ele vai mostrar como que vai ficar o meu papel ali. Seleciona. Tá clicando que não tá respondendo. Ficou. Ó, ele ficou assim, uns quadradinhos bem pequenininho. Então, aqui eu tenho a opção de aumentar o tamanho. Vou colocar 6. Aqui eu vou colocar 6 também. E vou visualizar. Tá vendo, ó? Se eu quero maior, eu coloco 10. Tem papel que você tem que colocar tanto da altura como a largura para ficar bonitinho, tá? 10. Aqui é para você girar, ó. Ele vai dar 25, eu dou uma olhadinha, ó. Outro giro. Tá bom? Então, aqui é um papel. Então, se eu coloquei esse papel no molde, que eu quero só que ele apareça, eu vou dar aqui um OK. E, novamente, eu vou vir aqui e colocar imprimir, que eu quero que imprima esse papel. E a minha bordinha aqui,
Dependendo como for, eu vou pôr nenhuma. Aí ficou só o meu papelzinho aqui. Quando eu clico em visualizar, ele vai estar tudo preto. Então, se eu clicar aqui, vamos dizer aqui que eu tenho um outro quadrado aqui, ó, para fora, tá? Ele respeitou ali o meu último desenho, que foi que nem eu falei para vocês, o padrão. Então, eu vou colocar aqui nenhuma cor. Quando eu clico aqui, ó, tá vermelho. Então, no ecal, assim, tudo que tenha, quando você clica ali em visualizar, tá vermelho, ele vai cortar. Tudo que é preto, ele vai imprimir. E tudo que é verde, eu vou fazer uma linha aqui, que vai começar aqui e vai terminar aqui, que tá sem cor nenhuma. Eu vou colocar uma cor preta nessa linha, tá? Esse molde de fora aqui também eu vou deixar uma borda preta, senão a gente não vai enxergar. Ó, tá ali. E essa linha aqui, ó, eu vou clicar nela, eu vou vir aqui na minha ferramenta e vou falar que ela é um vinco. Então, agora eu vou mostrar pra vocês assim. Tudo que é vermelho vai cortar. Tudo que tá com a seleção preta, por mais que não esteja mostrando aqui a cor, vai imprimir. E tudo que tá verde vai vincar. Então, depois que eu imprimir, você tá vendo a marca de registro que eu tô aqui, e eu colocar o meu papel na base e mandar a máquina cortar, ela vai fazer o quê? Ela vai cortar em volta. Aqui ela vai ficar sem nada, porque não tem nada. Aqui vai estar o meu papel impresso, né? Que tá aquele lá com um azul xadrez. E ela vai fazer um vinco, que tá até pra fora do meu molde esse vinco, tá bom? Eu posso também pegar, por exemplo, eu não tô conseguindo selecionar aqui, supondo essa linha, eu venho aqui, deixa eu só dar 2 cliques aqui, ó, na minha opção aqui de camadas, e escolho a camada que eu quero. Por exemplo, essa daqui é a minha camada do desenho, essa daqui é a minha camada de fora, essa aqui é a minha camada da linha. E aí eu posso editar essa linha, tá? Deixando ela menor ou maior, ou tirando ela, deletando ela de vez, aí fica a opção de vocês, tá bom? Eu não quero visualizar uma dessas camadas, eu clico aqui no olhinho, eu não visualizo. Eu quero bloquear essa camada, por exemplo, essa camada aqui, eu clico aqui no meio, entre o olhinho e a cor aqui, ó, e bloqueio. Então, agora eu mexo em tudo, menos nessa camada. Se eu der um Ctrl A aqui, ó, eu seleciono tudo que não tá bloqueado, menos a camada que tá com cadeadinho, tá bom? Então, assim, esse foi o nosso primeiro vídeo. Agora a gente vai vir para os outros, que aí vai decorrendo, você vai conhecer mais ferramentas que tem aqui no nosso ecal, tá bom?